Boa noite a todos. Estamos começando mais uma live, a parte 2 sobre o diretor Alfred Hitchcock. Sejam todos bem-vindos e eu só estou esperando a Nicole entrar para a gente começar. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Carolina Pereira Halbstadt, eu sou historiadora e mestre. A Nicole está com um problema de conexão, ela caiu. Só um minutinho que eu vou começar a tentar adicioná-la de novo. Vamos ver. Na última live a gente falou até 1954 e hoje então nós vamos falar de 1954 a 1976. Parece que a Nicole... Oi, tá me ouvindo, Nicole? Tô te ouvindo, você tá me ouvindo? Sim, eu já me apresentei e Ei, Li! Ei, Túlio! vou pedir desculpa para as pessoas que estão nos vendo, que como eu tô com dor de garganta, hoje vou falar pouquíssimo, né? Porque dói bastante, então hoje a bola vai ficar mais contigo, assim. Então pode se apresentar e já pode começar o conteúdo. À medida do possível, eu vou interagindo, tá ok? Eu vou ser bem breve, porque hoje a gente tem muita coisa para falar. Meu nome é Nicole Rejaira, eu sou curadora, produtora e sou cineasta. A minha área de pesquisa é história do cinema, cinema documentário e música no cinema. Porém, um dos diretores que me levaram à história do cinema foi o Alfred Hitchcock. Então, assim, é um diretor muito importante na minha carreira dentro do cinema, porque eu estudo ele até hoje, né? São coisas que a gente continua estudando o resto da vida, porque sempre tem alguma coisa nova aí aparecendo. Então, eu vou começar falando porque a gente dividiu as lives, né? E na Sim. live passada eu não consegui falar sobre dois filmes importantes. Primeiro, deixei tudo separadinho aqui, os DVDs estão todos separadinhos hoje. O primeiro é A Sombra de uma Dúvida, um filme do Hitchcock de 1943. Esse filme assim, ele sempre considerou o filme favorito dele, talvez porque ele conseguiu colocar nesse filme o que ele queria, né? Foi um filme que ele, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem. Tá ouvindo. Ele conseguiu chegar ao resultado esperado, né? E isso nem sempre acontecia. E esse filme ele retrata uma família americana bem daquela forma assim, a família perfeita, mas que na verdade, se você for vasculhar bem, tem uma treta ali no meio, né? E o plot do filme é o tio Charles, né? Ele vai visitar a família, ele é irmão da matriarca e ela tem uma filha, a filha mais velha, que chama Charlie, em homenagem ao tio, e os dois têm uma conexão, assim, fantástica. Só que o tio, né, ele é um assassino de viúvas. E ela acaba descobrindo isso, né, esse podre aí do tio dela, e é um filme que tem um plot fantástico, eu recomendo. Eu tenho um carinho muito especial por esse filme, porque o primeiro filme que eu assisti do Hitchcock foi Os Pássaros, mas na época eu aluguei esses dois filmes, eu aluguei Os Pássaros e A Sombra de uma Dúvida, que é o que tinha na locadora, quando existiam locadoras ainda. Então tá aí um filme super importante dele, tá? Que ele considerava o favorito. E tem o Paradine Case, que no Brasil chama Agonia de Amor. É um filme de 47 que foi destroçado pelo Selznick. Inclusive, é o último filme que ele fez na produtora do Selznick. Esse filme, ele foi assim, um fiasco de Público. público também, e foi um fiasco na questão da produção. Por quê? Quem começou a escrever o roteiro foi a Alma, que era a esposa do Hitchcock. E após o Selznick leu o roteiro, pegou o roteiro e viajou com o roteiro e, sabe, rascunhou o roteiro inteiro e fez outro roteiro. Então, já começou por aí. O filme foi totalmente destroçado a partir do roteiro.
Na hora de fazer a escolha dos atores, o Hitchcock não teve a liberdade de escolher os atores. Então, assim, chamaram para trabalhar o Gregory Peck, o Charles Laughton, que ele já tinha trabalhado com ele antes, em 39. E o Hitchcock não gostava de trabalhar com o Gregory Peck porque ele não achava que o Gregory Peck era um ator hitchcockiano, né? Ele achava um bom ator, mas não para os filmes dele. E ele já havia feito um outro filme com o Hitchcock. E na hora de... É seu microfone que tá dando esse... Acho que é o seu que tá dando problema, Carol. Seu? Ué, peraí. Agora eu não te ouço. Não me ouve? Agora eu ouço. Agora eu ouço. Tá, então Mas vou tá deixar. dando- Tá dando. Tá espelhado. Tá espelhado. Tá, então peraí. Melhorou? Agora eu vou ter que falar pra ver. Ah, agora melhorou. Então, aí tá conseguindo me Melhorou? ouvir? Agora eu não te ouço. Não me ouve? Não tá conseguindo ouvir nenhuma das duas? Tá falando que não consegue ouvir. Oi, melhorou? Troquei de fone. Agora eu consigo te ouvir. Você consegue me ouvir? Alô? Oi, você consegue me ouvir? Tá falando que agora dá pra me ouvir. Fala alguma coisa. Fala. Oi. Oi. Teste. Oi, alô? Oi. Tô te ouvindo. Ah lá, minha amiga falou que tá conseguindo me ouvir. Então, assim, Tá conseguindo me ouvir, ouvindo? Carol? eu tô conseguindo. Então tá tudo certo, gente. Ok. Tá, troquei o fone. Então vamos lá. Então esse filme foi o último filme que ele fez com o Selznick. E também porque o Selznick, na hora de fazer a montagem, ele fez a montagem de uma forma que tirou todo o toque hitchcockiano do filme. Então é um filme que realmente não é muito bom. Aí voltando, a gente havia parado na década de 50, que a década de 50 foi o auge do Hitchcock. Muitos críticos, eles consideram que a fase dele de ouro se iniciou ali em 1957, 1956. Eu já acho que começou em 54, com o Janela Indiscreta e o Disque M para Matar, né? Uhum. Aqui a gente já falou sobre o Janela Indiscreta, Sim. que foi um filme assim que fez muito sucesso na época. E foi um filme que deu até um status dentro da Paramount pro Hitchcock, para ele ter assim, mais liberdade de fazer suas produções. Depois ele fez o Disque M para Matar pela Warner. E o Disque M para Matar, ele inicialmente foi lançado em duas versões, 3D e a versão comum, porque na década de 50 estava tendo essa luta da televisão contra o cinema. Aliás, o cinema contra a TV. Então, eles estavam precisando de formas para tirar a pessoa de casa, né, e ir ao cinema, para ela ter uma experiência que ela só teria no cinema. A Fox, por exemplo, lançou o CinemaScope, que era 55mm a película. A Warner começou a investir em filmes em 3D, inclusive esse do Hitchcock, né, foi feito em 3D. E a Paramount, ela investiu no VistaVision, que hoje seria o nosso widescreen, né, como se fosse o nosso widescreen. E o primeiro filme do Hitchcock em VistaVision foi O Ladrão de Casaca. O Ladrão de Casaca foi o último filme que ele fez com a Grace Kelly, que para ele era a atriz perfeita, né, ele considerava a atriz, né,
que era assim, era fria por fora e quente por dentro, a loura, sensual e inteligente, então era a atriz que cabia perfeitamente em qualquer personagem dele. E para ele foi uma coisa muito infeliz ela ter se casado, né, com o príncipe de Mônaco, porque aí ela não pôde atuar E mais. foi durante as filmagens desse filme que eles se Que eles conheceram, se né? conheceram, né? Eles se conheceram em Cannes. Sim. E então, esse filme, ele é legal porque ele tem uma ótica muito feminina. Eu estava lendo num próprio livro, né, de entrevistas com o Truffaut, o Sim. Truffaut fala que esse filme, ele tem muito essa coisa da mulher, que é um filme, ele é mais leve, sabe? O suspense dele não é aquele suspense pesado, ele é um filme muito cômico, né? E muito romântico também. E é um filme que também, né, já estava naquele pico, naquele auge da sua genialidade ali. Um filme que também fez muito sucesso. Aí, eu tô só fazendo esse review, essa viagem pela filmografia dele para vocês ficarem mais situados, mais ou menos, quando eu começar a falar as questões técnicas, tá? Vai ser mais fácil. Eu só queria frisar uma coisa que a gente abordou na live passada a importância do Hitchcock na temática Segunda Guerra Mundial. E aí Uhum, agora, a partir de 54, ele aborda um pouco a Guerra Fria. Mesmo ele sendo considerado um anticomunista, ele ter assinado em 1950 a Carta de Segurança Nacional, uhum. dizendo que ele não era e nem colaborava com nenhum movimento que fizesse a derrubada do governo dos Estados Unidos. Em 56, ele aborda uma temática por trás, vamos dizer, nas entrelinhas, acerca do patrulhamento e da condenação injustas de artistas que estavam sendo perseguidos pelo marcatismo. E aí o que acontece? A temática do homem O errado Homem é Errado. justamente abordar um julgamento onde o homem é acusado injustamente. Então, apesar dessa taxação dele ser anticomunista, ele meio que utiliza do cinema para alertar novamente a sociedade americana e o mundo também que está acontecendo uma caça às bruxas nos Estados Unidos. Então, a partir de 54, a gente consegue ver vários filmes nos quais a temática da Guerra Fria está por trás, né? Assim, não está Sim, explícito, você consegue perceber. a gente vai chegar aí. Porque na década de 60 ele vai abordar bastante isso. Sim, mas é porque eu quis frisar O o Homem Homem Errado. O Homem Errado, Errado é o terceiro da lista aqui, Carol, calma. não, é porque né, é onde ele inaugura a abordagem a essa temática do macartismo. Sim. Eu vou só falar de dois filmes antes, que aí a gente vai chegar no Homem Errado e eu Ok. vou falar umas outras questões assim que tornam esse filme um filme muito sério. Talvez um dos filmes mais sérios do Hitchcock. Que ele sempre colocava. A sacada dele era a seguinte: você colocava tudo no filme. Ele colocava um pouco de comédia pra gente dar uma respirada, colocava o romance pra gente dar uma respirada, porque ele, na cabeça dele, ele falava, pô, suspense o tempo inteiro, a pessoa cansa, a pessoa surta ali no cinema, né? Ela tem que respirar para depois voltar e, né, pegar todo o pique do suspense. Depois que ele fez esses grandes sucessos aqui com a Grace Kelly, ele tinha muita vontade de fazer um filme sobre se não me engano, ser um conto, um livro. Aí ele acabou fazendo o Terceiro Tiro. Não é um filme tão bom, é um filme interessante, mas assim, os críticos na época não gostaram tanto que esse filme não foi muito bem aceito nos Estados Unidos, mas na Inglaterra sim, na Europa no geral sim, porque eles lidam com a morte de uma forma diferente que os Estados Unidos, que a América lida, né?
Lá eles têm um humor mais ácido, nos Estados Unidos eles não têm essa pegada ainda, não tinham, né? E ele só conseguiu fazer esse filme porque ele estava trazendo esse monte de filme com bilheterias altíssimas para Paramount, então eles aceitaram fazer o Terceiro Tiro. O Terceiro Tiro é um filme que trata de um corpo que um menininho encontra e eles ficam o filme inteiro enterrando e desenterrando esse corpo e tentando descobrir quem matou e aquela coisa, mas assim, tudo numa leveza, numa comédia, não tem nada de suspense, assim, no sentido meio horror da coisa, apesar de eu achar macabro, porque você tá o tempo todo ali lidando com um cadáver, né? E ele fez 2 filmes de comédia, fez o Um Casal do Barulho e o último foi esse aqui. Apesar de que eu vou falar sobre um outro que eu considero mais comédia do que suspense. Aqui é um dos meus filmes favoritos do Hitchcock. Esse filme, antes, deixa eu só falar do Terceiro Tiro. O Terceiro Tiro foi a primeira parceria que o Hitchcock fez com Bernard Herrmann, que foi o parceiro dele a partir de 1955 até 1964. Em todos os filmes ele fez a trilha sonora. E vale ressaltar que as trilhas sonoras do Bernard Herrmann, elas eram importantes porque elas soavam sempre como um personagem, nunca era só uma música, né? Eu acho que por isso que o Hitchcock deu muito certo com ele. E a gente vai ver isso no remake que ele fez do próprio filme de 34, que é O Homem que Sabia Demais. Esse filme, ele é um remake assim. É como se fosse uma releitura. Porque o que ele fez? Ele chamou o roteirista, que não tinha assistido a primeira versão, contou a história assim por alto e ele foi lá e fez o roteiro. Essa versão é muito boa também. A primeira foi a que fez ele, né, estourar tanto na Inglaterra quanto nos Estados Unidos. E essa versão ela é belíssima. Eu recomendo que todos assistam. E a trilha sonora do Bernard Herrmann nesse filme, ela se faz como um personagem principal. Porque o filme inicia falando, um simples tocar de símbolos fez que abalou toda uma família americana. Porque fala sobre uma família americana que está de férias no Marrocos e aquela coisa, né, do homem errado. Ele estava ali na hora errada e se enfiou numa história que não era dele. Então, eles sequestram o filho dele e tem toda essa questão de espionagem, né? Eles estavam tentando assassinar um premier britânico. Mas a parte da questão da música é muito importante, porque eles organizam a morte desse premier durante uma apresentação, durante durante até com o nome da música aqui, chama Storm Cloud Cantata, que é do Arthur Benjamin e que o Bernard Herrmann teve a oportunidade de mudar a música, mas ele não quis, ele quis a música original. E o tiro tinha que ser dado justamente na hora que batia os pratos ali, vamos dizer. E o engraçado porque o que ele gostava dessa questão dos pratos é porque é um instrumento muito simplório, assim, é um instrumento que você simplesmente ele não tem aquela importância tão grande assim. Si. Não tem, mas digamos, é muito simples, você bate um prato, então aquilo realmente abalaria toda a estrutura ali política na época, se o plano tivesse dado certo, né? E esse filme recomendo também, muito bom. O Hitchcock, no seu melhor formato, ele fez esse filme com James Stewart, com a Doris Day. A Doris Day era uma atriz que ela fazia muitos filmes, ela era cantora, né? E ela fazia muitos filmes de comédia romântica. E ele colocou ela ali no filme, confiou nela e ela realmente deu um show de interpretação. Tanto ela como James Stewart, os dois combinaram muito, assim, como família. É um filme excelente. Pessoal, só deixando claro aqui, se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso responder para vocês, mas para o final, tá? Só para não ficar muito perdida aqui, que eu tô tentando fazer realmente a linha do tempo para conseguir depois pegar as questões mais técnicas. Aí chegamos no Homem Errado, que é o que a Carol havia falado, dessa questão que é uma metáfora para a Guerra Fria.
né, que estava acontecendo na época a caça às bruxas nos Estados Unidos, né? Eles estavam ali procurando, querendo a cabeça de todos os comunistas. O Elia Kazan, inclusive, que era um diretor, foi um dos que entregou várias pessoas na época, vários artistas, vários profissionais do cinema. E O Homem Errado é um filme muito sério do Hitchcock. E eu estava até lendo sobre ele hoje, porque é um filme que tinha um tempo já que eu não assistia. Aí fui reassisti-lo hoje e ele não tem romance e ele não tem essa questão cômica que marca muito os filmes do Hitchcock. É um filme que ele nem sequer quis aparecer nas famosas aparições que ele fazia. Ele fez uma introdução mesmo. Ele se colocou ali, fez uma introdução do filme, falando que era baseado em uma história real. E o filme conta a história do Emmanuel Balastrero, que ele é um músico. E a esposa dele está sentindo muitas dores de dente, que é a Vera Miles. Eles são, assim, classe média baixa, né? Não tem muitas condições financeiras. E ele precisa de dinheiro para poder fazer a cirurgia, para retirar os sisos dela. Ele vai até uma agência de apólice para poder fazer a retirada desse dinheiro, com uma apólice no nome dela. E as moças confundem ele com um rapaz que havia assaltado a agência na semana que tinha passado. Então, aí, aquela coisa do homem errado. E eu gosto desse filme porque eles não trocaram o nome dele na hora de fazer a tradução para o português, graças a Deus. E é importante porque essa temática do homem errado vai estar em 90% dos filmes do Hitchcock, né? Os homens errados, que são ali perseguidos por coisa que eles não fizeram, porque eles estavam no lugar errado na hora errada, né? E é um filme que é muito triste, porque chega a ser até claustrofóbico, e ao mesmo tempo que a gente vê a deterioração do personagem do Henry Fonda, que é um personagem que já vinha desde o início de carreira interpretando personagens assim, que digamos que era o homem comum, a gente vai vendo todo o desastre que isso vai causando na família dele. E eu acho isso muito pesado até, e o Hitchcock trabalhou isso muito, muito bem, né? Não é um filme típico hitchcockiano. Durante todo esse processo que o Manny Balastrero ele vai sendo acusado, né, julgado, a esposa dele vai ficando louca, ela vai começar a acreditar que ele realmente havia assaltado e ela sente a culpa porque ela achou que ele havia assaltado por causa dela e na verdade não era nada disso. E ela é internada, então assim, é um filme muito pesado. O filme não teve um sucesso comercial, mesmo sendo Hitchcock, mesmo tendo Henry Fonda, mas as pessoas não acharam que ele tinha um toque hitchcockiano, apesar de que assim, né, quando a gente se acostuma a assistir um filme de um diretor, a gente sempre vai ver um toque dele ali. Às vezes a gente tem que assistir uma, duas, três vezes para poder conseguir enxergar. E esse filme, ele realmente tem esse ambiente muito claustrofóbico. E eu lembro que eu contei para vocês aquela questão que ele foi preso por 5 minutos quando era criança pelo pai. E esse filme também ele mostra esse desespero de ser preso, de você estar numa cela ali enclausurado, né? É um filme que para mim é um dos melhores. O Hitchcock brilhou nesse filme e igual eu falei, eu gosto muito de falar desses filmes menos conhecidos dele, porque são filmes que ele pega temáticas realmente muito importantes, igual A Tortura do Silêncio. E é uma temática da Guerra Fria que depois vai perfilhar todos os outros filmes. Sim, né? É um filme político, né? Se a gente for olhar nas entrelinhas. Sim, eu até separei um trecho da carta, do documento que foi até leiloado em 2011, que o Hitchcock assina, porque ele era diretor... Cadê? Ele era diretor Ele era líder da Associação dos Diretores Americanos. Diz assim, abre aspas, é curtinho. Não sou membro e tampouco apoio qualquer organização que crê e prega a derrubada do governo dos Estados Unidos por força ou por qualquer método ilegal ou anticonstitucional. Isso ele assina em 1950, mas em 56 é que ele, apesar de ter assinado esse documento,
ele se posiciona nas entrelinhas contra o movimento do macartismo, né? Então ele inaugura, esse filme é de suma importância na filmografia do Hitchcock, Sim. por abrir essa temática, né? Assim como vários outros diretores vão fazer filmes da mesma forma, né? Eles não vão abordar diretamente essa questão, porque eles corriam risco, né? Igual eu tinha falado aqui, até do Cantando na Chuva, que você olha um filme, nossa, um filme bobo, mas não é. Ele tem realmente essa questão da caça às bruxas ali, do macartismo e tudo mais. Aí a gente chega nesse que é considerado o melhor filme de Hitchcock. E eu não gosto muito de falar sobre ele, justamente por ele ser um dos melhores e já ter estudos à beça sobre. Inclusive, eu mostrei semana passada, meu amigo fez um livro sobre. É engraçado que Um Corpo que Cai foi um filme que não teve público na época, também não fez sucesso. Mas muitos anos depois eles redescobriram o filme, né? Porque ele era um filme muito além. O Hitchcock ele dava muito pra gente ali na palma da nossa mão o que a gente precisava saber. Aqui não, aqui a gente tinha que descobrir quase tudo. É um filme que ele trata muito da questão sexual. Ele trata de uma paixão muito doentia, né? Beira até a necrofilia, assim, de um homem que se apaixona por uma mulher, que ele acredita ser uma pessoa e não é, e de repente ela morre e ele conhece uma parecida. A gente, é um plot muito complicado. É um filme que você precisa assistir assim umas 3 vezes, vamos dizer, para você conseguir se situar, porque é um filme um pouco confuso. Acho que por isso também que na época ele não foi muito bem aceito. Mas para ele foi um filme satisfatório. A gente inicia com a trilha do Bernard Herrmann perfeitamente ali colocada. Aí também foi a primeira vez que o Saul Bass, que foi, depois faria o design gráfico, né, da abertura do Intriga Internacional e do Psicose. Ele foi a primeira vez que ele trabalhou com Hitchcock, foi num Corpo que Cai. E ali a gente já consegue ver muito essa questão do voyeurismo, porque mostra os olhos, mostra a boca. Cada nome de cada ator é colocado no que ele representa ali no filme. E esse filme, junto com Janela Indiscreta, trata muito, sim, do voyeurismo. Esse com muito mais sexualidade do que o Janela Indiscreta, com certeza, né? Um Corpo que Cai, ele é um filme muito psicológico também, porque a gente nunca sabe... ele o tempo inteiro, o personagem do James Stewart parece estar num devaneio, ele não parece estar vivendo a realidade, né? Ele deu uma pirada real, assim. E foi a última parceria que ele fez, infelizmente, com o Alfred Hitchcock, né? E é um filme que, igual eu falei com vocês, assistam, é um filme interessante, mas eu não quero parar muito nele, porque ele tem muito para falar, mas já também tem muito estudo sobre, e eu acho que não vale a pena a gente falar sobre uma coisa que já tem tanto por aí, né? Eu só vou fazer uma complementação antes de você passar, porque esse filme ele foi em 2012 considerado pelo British Film Institute o melhor filme de todos os tempos. E a nova Sim. eleição vai ser daqui 2 anos, que esse título é dado de 10 em 10 anos e ele desbancou o Cidadão Kane. Então, ele tem uma importância que você disse que ele foi redescoberto um tempo depois, né? E principalmente aí na primeira década dos anos 2000, quando é conferido a ele esse prêmio. Ele foi de várias posições, né? Na verdade, o que aconteceu também? Esse filme, junto com... Deixa eu virar aqui para poder ver. Ele, junto com O Homem que Sabia Demais, O Terceiro Tiro, Janela Indiscreta e Festim Diabólico, foram comprados pelo Hitchcock para deixar como, digamos ali, os direitos com a filha dele, com a Patrícia Hitchcock. Então, na década de 80, ele ficou mais ou menos uns 10, 12 anos sem ser exibido. Ficou muito tempo sem ser exibido. E essas cópias vieram à tona na década de 80, que ela vendeu os direitos para a Universal.
Tanto que a maioria deles foram restaurados em 1997, 1998. E em 2002 eles começaram a lançar essa coleção aqui, ó, que eu tenho vários dessa coleção. Então é um filme que era difícil de você encontrar, e quando ele voltou à tona nos anos 80, começaram realmente a estudar mais sobre ele. Ele desbancou o Cidadão Kane, que estava na lista em primeiro lugar desde 1962. Aí, assim, ele ia de, sei lá, estava no quinto lugar, aí fazia de novo, quarto lugar, segundo lugar, e finalmente, em 2012, ele foi para o primeiro lugar, considerado esqueci o nome da revista, considerado o melhor filme de todos os tempos. E realmente é um filme, o meu professor Guigo Pádua, ele costumava falar filme cebola, que é o filme que você vai, sabe, vai tirando camadas, assim, são várias camadas. Então é um filme muito complexo de falar. Por isso que eu quero até evitar de falar muito, que ele é muito, muito, muito complexo. É a British Film Institute que conseguiu Isso, mas teve uma outra revista também que colocou ele em primeiro lugar. Não sei se foi depois ou antes do British Institute. Enfim, aí a gente tem aqui o Intriga Internacional, que fecha a década de 50 do Hitchcock, que estava muito produtiva com Chave de Ouro. Lembrando, ele fez 2 filmes em 54, ele fez 2 filmes em 55, ele fez 2 filmes em 56, então assim, ele produziu muito na década de 50. E ele fez Intriga Internacional. Intriga Internacional também é um filme mais leve, foi a última parceria dele com Cary Grant, com a Eve Marissen, com James Mason. E esse filme, eu tenho um carinho grande por ele também, porque foi um dos primeiros que eu assisti também. Eu tenho essa versão linda dele aqui em DVD, que é dupla. E o legal desse filme é porque o Hitchcock ele gostava de explorar locais inusitados nos Estados Unidos. Sabotador, a gente tem a briga ali na Estátua da Liberdade. E aqui a gente vai ter a luta final no Monte Rushmore, que é um filme que também trata dessa temática de espionagem, né? O homem errado, porque o Cary Grant é um sujeito ali que trabalha na área de negócios, não tem nada a ver com espionagem, mas ele cai ali no meio dessa trama sem querer e passa o filme inteiro tentando se mostrar inocente, né? Até que ele conhece, uma curiosidade, a maioria dos filmes do Hitchcock, quando vocês forem assistir, vocês vão perceber que quem conduz o filme são as mulheres nos filmes do Hitchcock. A gente tem um personagem central que é o homem, mas a mulher sempre vai estar ali. Ela sempre vai ser a chave para a resposta de tudo. Né? A gente vê isso no Janela Indiscreta, a gente vê isso no próprio Um Corpo que Cai, por mais que ela seja mais um devaneio dele do que um ser humano real. Não no sentido literal da palavra, tá? Então a gente tem o Intriga Internacional, que também fez um puta de um sucesso. Foi o único filme que ele fez pela Metro-Goldwyn-Mayer. E trilha sonora do Bernard Herrmann também, muito bem colocada. A abertura do Saul Bass também muito bem colocada. Tem uma filmagem que eles fizeram fora da ONU, assim, escondido, porque não podia filmar, né? Eles fizeram a filmagem escondida. O filme também tem muita conotação sexual, mas assim, mais velada do que o anterior, que é Um Corpo que Cai. Logo após o Intriga Internacional, que como eu disse, foi a última parceria dele com o Cary Grant, a gente vai ter aqui Psicose. Psicose foi um filme que ele não trabalhou, ele começou a trabalhar com Robert Bucks, que era o diretor de fotografia dele, em 1951, no Pacto Sinistro. E ele trabalhou com ele até 1964, no Marne. Mas o Psicose ele não fez. A fotografia do filme, inclusive, é preta e branca, mas não por isso que ele não fez. O Hitchcock bancou esse filme, porque o estúdio não queria fazê-lo. Né? Ele foi feito pela... Eu acho que tanto a Universal quanto a Paramount têm os direitos do Psicose. Mas a Paramount não quis... sim, ela não aceitou. Aí ele vendeu, acho que ele vendeu para Universal e uma parte ficou para Paramount, que depois que, né, eles compraram. Sim.
Mas esse filme foi praticamente um filme alternativo, né, que ele fez. Ele, sei lá, conseguiu grana, fez tudo da melhor forma. E pra mim, gente, eu tive um sonho esses dias sobre esse filme, porque ele tem duas cenas muito macabras, né? Tem a cena do chuveiro, que é clássica. A minha amiga tá na live, talvez ela lembre de um episódio que a gente tava numa fila de cinema esperando pra assistir o Intriga Internacional e o rapaz, tipo assim, o filme é tão icônico que as pessoas não podem conhecer o Hitchcock, mas conhecem a cena do chuveiro. Aí o cara falou assim, mas que filme que vai passar 8 horas? A gente tava, tipo, na sessão das 5. Aí o cara falou que filme vai passar 8 horas. Aí minha amiga olhou, Psicose. Aí tá assim, aquele filme da faquinha. Eu, tipo, dei aquela olhada assim, meu Deus. Mas tudo bem, Mas é um sigamos. ícone do cinema, né? Na hora que a gente fala em É cinema o clássico. A gente vai né? ter vários diretores que vão usar essa cena como base para fazer paródia, vai tentar fazer coisa parecida, né? Em vários filmes. Então, o Psicose também é um filme muito falado, mas eu gosto de falar sobre ele porque é um filme que ele fecha esse ciclo de ouro, digamos, do Hitchcock. Ele de 1960, né? Como eu disse, a Alma Reville ajudou muito, a Alma era a esposa dele, ajudou muito a fazer a montagem desse filme, até porque ela iniciou no cinema como montadora. Para quem não sabe, no início do cinema ali, quem fazia a montagem, na maioria das vezes, eram as mulheres, porque os homens pensavam, elas têm melhor, elas manuseiam aquelas coisas de costura, né, de bordado, então elas vão saber fazer esse trabalho minucioso melhor do que a gente. Então as mulheres faziam muito esse trabalho no início do cinema. E ela era montadora, então ela ajudou o Hitchcock em vários filmes, tanto em roteiro quanto na montagem, esse aqui principalmente. Esse filme, ele conseguiu ali... ele conseguiu... Ai, a palavra me fugiu. Ele meio que não... Teve muitas cenas que poderiam ser barradas, mas ele deu um jeito de não ser barrado, né? Por exemplo, a primeira vez que ele mostrou uma atriz no filme dele usando lingerie, né? No começo do filme, a Janet Leigh usando sutiã. É a primeira vez que mostra, no fim, em filme no geral, que mostram alguém dando descarga no privada, sabe? Então é um filme que tem várias pequenas inovações, fora a brutalidade. Porque ninguém esperava que a protagonista, isso também era uma coisa muito nova, a protagonista ia morrer no meio do filme. Né? Mais pro começo do que pro meio. E a outra cena que eu acho muito bizarra, não sei se eu posso ficar dando spoiler aqui, mas acho que não tem muito problema, é a cena final, que a Vera Miles, que é a irmã da personagem da Janet Leigh, descobre a Senhora Bates. E pra mim é uma das cenas... Eu acho que ela consegue ser muito mais macabra do que a própria cena do chuveiro. Então, eu acho que por ser baseado numa história real, né, que acontece em 57, o desvendamento, né, do caso que acontece em 57, eu acho que a crítica talvez não quisesse tanto interferir nessas cenas, vamos dizer assim, controversas do Hitchcock, porque em 57 a gente tem uma comoção geral, né, ali da região da Califórnia, onde os assassinatos foram né, realizados. E aí, para quem quiser saber mais, até a história do personagem, Motel Bates, que é uma série, né, que aborda o Bates Motel, aliás, eu sempre troco. Bates Motel. Sim, tem a série. Tem a série, sim. E também tem o livro, tem o filme Hitchcock, que é com o Anthony Hopkins e com a Scarlett Johansson, que fala um pouco, né, da trajetória do Hitchcock, mas aborda muito da produção do Psicose. Do Psicose. E tem um livro que chama Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose. E ele estava até em promoção a R$ 9,90 o e-book na Amazon, mas eu não sei se estava mais.
Então, recomendo para quem tiver interesse de saber mais especificamente do filme Psicose, que é esse Psicose. clássico, né, do cinema. A Martinha falou ali que tem a questão do sangue também. Sim, o filme também foi rodado em preto e branco porque é, ele achou que seria muito. Ficaria muito forte você mostrar um sangue, né? Ele precisava de algo que parecia sangue. O que parecia sangue mesmo era chocolate. Ele usou chocolate. E o chocolate não ia ficar vermelho também na filmagem ali. Então ele usou chocolate como. Tem a questão das facadas também, que ele teve que ser o melão. Ele ficou de costas e ouviu facadas em vários legumes, frutas, né? Objetos. E o que ele achou que mais parecia com. Eu não sei como que ele sabia, né? Mas o que ele achou mais parecido com a facada no corpo humano era no melão. Então tem todas essas Lembrando, curiosidades. lembrando que ele E é um aficionado por literatura gótica. gótica. Então, e quando Mas. criança ia para os julgamentos. Então, talvez. Ai, Estou credo. especulando. Mas esse filme não é um filme muito difícil de discutir, porque os problemas do Norman Bates são colocados no final do filme, né, a doença dele, o porquê que tudo aconteceu. Então, acho que é um filme até fácil de você. Talvez por isso que seja um dos mais famosos, não sei. Foi um filme que é engraçado, que eu demorei muito para assistir o Psicose. Eu já tinha assistido, sei lá, a fase década de 40 inteira e não tinha assistido o Psicose. Só fui assistir o Psicose quando eu comprei o DVD. É, Mas falando dos filmes menos comentados, agora a gente vai entrando na fase mais decadente do Hitchcock. E decadente por quê? Nossa, 15 minutos. É o seguinte, o Hitchcock ele passou por várias mudanças no cinema. A carreira dele durou 50 anos. Então, assim, ele passou pelo cinema mudo para o cinema falado, do cinema preto e branco para o cinema colorido, para essas mudanças na década de 50 de inovações tecnológicas, né? De câmera, de lente, de método de filmagem, né? Então, assim, claro que chegaria um ponto que ele estaria mais cansado. E na década de 60 foi uma revolução no cinema americano, né? Com o movimento da nova Hollywood, Código Reis estava caindo, né, por água abaixo. E ele tentou se adaptar. Ele passou 3 anos sem fazer filme. Em 1963 ele lançou Os Pássaros com a Tippi Hedren. É um filme que você vê que não tem tantas estrelas mais, né? Aí ele já começou a meio que dar uma baixada na bola ali. Mas Os Pássaros é um filme interessante porque o meu amigo outro dia me questionou, Nicole, mas o que quer dizer? Eu não entendi os pássaros. Não, os pássaros simplesmente atacam. Mas o brutal nesse filme é você pensar que um animal que significa tanto aquela coisa meio romântica, né, e tudo mais, assassinos, assim. E eu tenho um carinho muito grande por esse filme também, foi o primeiro que eu assisti dele. Tecnicamente falando, é um filme que tem os seus deslizes. O Hitchcock, como eu falei, ele já estava cansado um pouco desses, né? Já não estava tão mais disposto a essas inovações que talvez fazer uma externa, né, ficaria melhor. Ele queria fazer mais em estúdio, já estava cansado, mais velho. Mas Os Pássaros, junto com o Marnie, foram filmes que juntos eles fizeram até uma bilheteria boa, juntos, porque eles começaram a ser exibidos juntos. Foi um atrás do outro, né? 63 Os Pássaros, 64 Marnie. Eu vou parar um pouco aqui no Marnie, gente, porque. Peraí, ô, Nicole, nós temos Oh, uma pergunta da semana passada e eu quero complementar algumas coisas aqui no Pássaro, rapidinho. uhum, O Pássaro, Os Pássaros é um filme carregado de simbolismos, né? E dá pra sim, gente refletir um pouco sobre a Guerra Fria e a importância do homem frente à natureza. Porque o homem, vendo aquele ataque dos pássaros, ele se vê impotente, né? Então é uma analogia a toda a discussão que está tendo na época, né? uhum, Homem e natureza. Então é um filme bastante importante nesse sentido. Na semana passada, os Sebo Junkies vilipendiados questionou o seguinte, que ele viu
sobre a polêmica do Hitchcock com a atriz principal nesse filme. Porque ela, numa biografia até recente, ela alega que ela era perseguida pelo Hitchcock, né? Então, tem analistas que falam que Os Pássaros até essa tensão sexual, representa a tensão sexual do Hitchcock, né? E aí ele pergunta a nossa opinião, o nosso ponto de vista a respeito dessa polêmica, né? Que foi colocada, assim, muito recentemente em pauta. Então, a Tippi Hedren, ela era modelo, ele conheceu ela em um comercial, mas o Hitchcock, ele tinha esse tratamento com todas as atrizes dele. Só que ela era uma pessoa que não soube lidar, e realmente ela não tinha obrigação de saber lidar com isso, né? Com assédio. Mas ele assediava a Grace Kelly, ele assediava a Ingrid Bergman, mas elas já eram, assim, talvez mais espertas, né? O que eu não acho correto, eu acho que, né, ele é totalmente errado. Ainda mais a discussão colocada hoje em dia. Mas realmente ela foi muito... Ela teve um contrato com ele de 10 anos. Ele fez 2 filmes com ela e não usou ela para nenhum filme e não quis emprestar ela para nenhum diretor. Ou seja, quando o contrato venceu, ela já estava mais velha e já não conseguia mais fazer filme, porque Hollywood é cruel. Ela fez um filme em 67 do Charlie Chaplin. Foi o único filme que o Hitchcock emprestou ela, sabe? E ele teve esse problema justamente porque ela batia de frente, ela não aceitava essas, né, ela não suportava. E ele fazia um assédio violento com ela, físico também, porque, por exemplo, nos Pássaros, ele colocou pássaros voando em cima dela, assim, pássaros de verdade, sabe? Ela se feriu e tudo mais. Então foi um processo muito pesado, esse processo da gravação dos Pássaros. Agora, essa questão da Guerra Fria, eu nunca tinha me tocado, até porque esse livro havia sido escrito há muito, muito tempo por uma escritora que ele já havia feito filmes baseados nos livros dela, né, Daphne du Maurier. E eu quero falar agora um pouco do Marnie, porque eu acho que é uma... Não que eu esteja deixando Os Pássaros de lado, é só porque o nosso tempo está corrido e ainda tem mais 4 filmes aqui que eu vou falar correndo. E o Marnie é um filme que eu acho ele inaceitável hoje em dia, porque é um filme que o Hitchcock trata de uma cleptomaníaca, né? Ela é uma ladra e toda empresa que ela trabalha, ela rouba, né? Furta lá e tudo mais, dá um desfalque na empresa, some, muda de todo dia ela tá com, todo mês ela tá com um nome diferente. E ela acaba caindo nessa empresa do Sean Connery. Sean Connery, que na época era uma estrela, né? Tava fazendo o 007, James Bond. Então, assim... Mas esse filme, ele tem uma história que eu acho até muito triste, porque eu li o livro, não é totalmente diferente. Mudou muita coisa, muitos personagens aqui, tá? O livro é totalmente diferente do filme. Mas o Hitchcock queria colocar uma cena de estupro, porque ela não é frígida. Ela tem um trauma de infância relacionado à sexualidade. Então ela não consegue encostar em homem. E ela se casa com o Sean Connery e ela é estuprada por ele. E essa cena, nenhum dos roteiristas quis fazer. A única pessoa que fez foi uma mulher. Então a roteirista desse filme é uma mulher. Ela foi a única que aceitou fazer. E eu acho isso um absurdo, assim. Inclusive é inaceitável hoje em dia a gente assistir esse filme e achar normal, tá? E é um filme de rupturas, porque esse filme foi o último filme que ele fez com Bernard Herrmann. Foi o último filme que ele fez com Robert Bucks, que era o diretor de fotografia dele desde 1951. Foi o último filme que ele fez com George Tommasini, que era o editor dele desde 1954, desde Janela Indiscreta. Né? Ele morreu em 1964, então foi o último filme que ele fez com Hitchcock, foi o Marnie. Então eu acho que foi um filme, o último grande filme dele, tá? E ele era exibido, ele também não fez tanto sucesso, mas é um grande filme se você for assistir. E ele começou a ser exibido junto com Os Pássaros e isso foi compensando a bilheteria. Outra coisa. Aqui a gente tem Cortina Rasgada. A gente vai ter que correr, senão a gente vai ter que fazer parte 3 do Hitchcock. Então vai lá. Cortina Rasgada é um filme de 66. Aqui o Hitchcock é um filme ultra Hitchcockiano. Tem muito do toque do Hitchcock, tanto na
nas câmeras, no comportamento dos personagens, porém, ele errou muito. Ele errou na hora que ele escolheu a Julie Andrews e o Paul Newman. Ele falou que foi um horror trabalhar com eles eram super estrelas na época, né? E a partir desse filme ele nunca mais trabalhou com grandes estrelas em nenhum filme dele. Esse filme também se trata sobre a Guerra Fria. É um professor um cientista, que ele vai para a Alemanha tentar roubar uma fórmula para os Estados Unidos. É um filme de espionagem, né? E a namorada dele acaba seguindo ele. E assim, é um filme que eu não gosto tanto, porque mesmo assistindo ele, sei lá, assisti ele umas 10 vezes e não dá, porque a atuação da Julie Andrews aqui tá muito fraca. Ela não era apropriada pro papel. E o Bernard Herrmann fez a trilha sonora para esse filme, mas a Universal queria, na época, uma trilha sonora mais comercial, porque eles, né, vendiam compacto, os discos das trilhas sonoras, e eles não aceitaram, barraram, e quem fez foi o John Edison. John Edison. E o Hitchcock, ele falava também muito da questão da abertura do filme, que o filme tinha que ter uma ótima abertura para ser convidativo. E esse filme tem uma abertura assim muito fraca mesmo. Então é um filme mais, digamos, mais decadente do Hitchcock, apesar de ter muito toque hitchcockiano aqui, tá? Mas ele foi infeliz, talvez, nessa junção de atores com o músico, né, o compositor. Eu vou falar correndo também. Agora a gente tem 5 minutos, né? Nós temos 8. 8 minutos? Ai, menos mal. Topázio. Topázio é um filme que... Esse filme, ele é triste. Eu vou tentar não levar muito pro lado pessoal, mas pra mim é o filme mais fraco que o Hitchcock já fez na vida. Como eu havia falado, a década de 60 começou essa coisa decadente dele mesmo. E ele resolveu não trabalhar com estrelas. Então aí já tirou um pouco da publicidade dele. Por quê? A gente ia lá, tinha o filme do Hitchcock, mas não tinha nenhuma estrela conhecida, né? Não tinha nenhuma carinha hollywoodiana aqui. O filme, ele passa por Cuba, ele passa pela Europa, vários países da Europa, fala sobre espionagem também. É baseado em um livro Cortina Rasgada, né? Isso, mas ele ainda leva mais a fundo, porque ele coloca muito essa coisa do comunismo e do anticomunismo, sabe? Essa coisa dos russos, né? Da União Soviética, da Revolução Cubana. Ele coloca um duelo entre o bem e o mal, a inteligência e a Isso! sofisticação. Mas é um filme que não funcionou. Não é um filme ruim. Assim, a crítica não achou um filme ruim. Eu detesto esse filme. Acho ele muito... Enfim. Guerra Fria. Não, ele é ótimo. Questões assim, né? Questão de a gente fazer uma live só de história sobre essas questões. É um filme interessante. Mas eu tô falando como filme de Hitchcock, Mas ele, em compensação, tem uma das mortes mais bonitas do cinema. Ele tem a cena de morte mais bonita que eu já vi na vida. Porque ele faz toda uma analogia, o vestido dela é como se fosse o sangue, então ela vai caindo, o vestido espalhando como se fosse uma poça de sangue. É linda essa cena, sabe? Mas é um filme que, na época, eles fizeram a sessão de teste, né? Que eles sempre fazem essas sessões, as primeiras sessões, e davam um papelzinho pro público avaliar o que eles acharam. Tipo, o público começou a falar, nossa, horrível. Tipo assim, tinha bom, excelente, bom... ruim, aí o pessoal fazia um outro quadradinho péssimo, porcaria, corta metade do filme, aí ele cortou várias cenas do filme. O final também, o original, não agradou, ele tentou fazer um segundo final que também não agradou, aí ele fez um terceiro final, ele bem mais ou menos, que também não agradou tanto, mas aí foi esse mesmo, porque eu não tinha mais tempo para gravar. Topaz é um filme que não é muito falado, eu queria ter tempo para poder falar mais dele, mas porque eu ia falar muito mal, porque ele é um filme que, sério, não funcionou. Não, ele já estava usando as questões técnicas aqui, são terrivelmente... É muito claro que ele usou muito mal, que ele estava muito desgastado, que ele não queria fazer externa, mas ele só queria trabalhar dentro do estúdio, então isso prejudicou muito o filme, sabe? Essas coisas prejudicam mesmo, né? Tipo, tentar criar Nova York em estúdio, isso não se faz, né? E ele
tentou fazer isso e não funcionou. Aí aqui eu vou falar desses dois filmes juntos, tá? Porque agora tem que Temos correr 5 mesmo. minutos. Frenesi. Frenesi foi um filme de 72. Hitchcock tentando, com esse advento do cinema novo, a gente tem essa coisa que já podia mostrar sexo, já podia mostrar nudez, né? O Código Reis aqui já tinha ido embora, tchau. E ele é um filme britânico, né? A gente fala fase americana, mas ele é um filme britânico. Foi feito por uma produtora americana, né? A Universal, mas ele foi todo produzido na Inglaterra, com atores britânicos. E é um filme que ele inicia assim. O começo dele é belíssimo, porque parece que é um filme que tá te convidando para ir para Londres, sabe? Começa parecendo um cartão postal mesmo, com uma trilha sonora espetacular. Mas aí, de repente, enquanto tá ali o prefeito falando sobre a limpeza dos rios de Londres e tudo mais, aparece um corpo boiando, nu, com uma gravata. E esse filme é que ele conseguiu mostrar tudo que ele não mostrou nos outros que ele gostaria. Esse filme tem nudez, esse filme tem sexo, esse filme tem estupro, tem morte explícita, assim. É um filme muito violento também, mas que eu gosto muito, porque trata também daquela questão do homem errado, que não tinha nada a ver com a história, e que cai ali de repente, sem querer, sabe? Mas aqui é um homem mais explosivo, um homem até meio machista, e por isso que as pessoas desconfiam dele e tudo mais. E é um filme que eu recomendo pra caramba do Hitchcock. O Hitchcock, assim, nos seus finais, mas um filme muito interessante, muito curioso. Aí agora a gente vem... ele foi exibido em Cannes. Ele foi exibido em Cannes, gente. Todo mundo gostou dele em Cannes, tá? Foi um filme que o pessoal gostou. A crítica gostou, mas ele tava meio que exagerando em algumas coisas, né? Tentando se adaptar ao novo, que ele não conseguia mais, infelizmente. Aí vem um dos meus favoritos dele, que é o Trama Macabra. Trama Macabra, filme de 76, foi o último filme dele. Não era pra ser o último. É um filme mais fraco? É um filme mais fraco. Mas é um filme totalmente de humor ácido, né? A gente não tem um suspense bendito aqui, a gente tem mais uma comédia. O filme tem dois casais que se cruzam por questões muito bestas, assim. Uma vidente, uma falsa médium, recebe uma proposta, pode encontrar um rapaz, e essa senhora vai pagar para ela R$ 10.000 encontrar esse sobrinho perdido dela. E ela, com o marido dela, que é um taxista, tenta encontrar esse cara, só que esse cara é um ladrão de joias. E aí começa esse plot muito louco. Mas é um filme que, tecnicamente, também as pessoas detestaram, porque ele estava usando coisas que em 76 já tinha sido, sabe, abdicado há muito tempo. Chroma key, mal usado. Muito estúdio, sabe? Então, é um filme que também não fez tanto sucesso, mas para mim é um dos filmes mais divertidos do Hitchcock. Até mais divertido do que o de comédia. Então a gente finaliza com esse último. Quer fazer uma conclusão de 15 segundos? Ai, gente, é complicado, eu não sei nem o que eu falo. Então, eu quero Mas se agradecer vocês a tiverem presença. alguma dúvida, podem mandar pro direct que eu respondo, tá? Eu tô super aberta a responder. Gostaria de agradecer muito, foi muito corrido, gente. Eu não falei tudo que eu queria ter falado. É muito complexo, é muito grande. Mas muito obrigado por terem ficado aqui, escutando eu na correria. Eu também queria agradecer a presença de todos. Na semana que vem a gente vai ter Cinema e Psicologia com a Cláudia Santos, que é psicóloga. E esperamos todos vocês para a próxima live. Talvez a gente retome alguma questão psicológica do Hitchcock. Agradeço a todos. Até a próxima quarta-feira, às 19 horas. Obrigada, Nicole. Obrigada. Eu que Tchau, agradeço. tchau. Tchau, tchau.